Fala, galera! Hoje vamos ver as invasões em campos de futebol mais malucas que já aconteceram. Tem cachorro, gato, galinha, homem, criança. Tem de tudo nessa lista. Vamos lá! Primeiro vamos falar sobre uma invasão pra lá de fofa que aconteceu durante um amistoso entre o Galatasaray e o time alemão Allen. Dois intrépidos labradores decidiram que o campo de futebol seria o lugar perfeito para uma boa brincadeira. Enquanto os jogadores se preparavam para um duelo emocionante, esses dois amigos de quatro patas tinham outros planos em mente. Correndo com alegria e entusiasmo, eles invadiram o campo, causando uma pausa inesperada no jogo. Aparentemente, eles não entenderam muito bem a ideia de jogo e estavam mais interessados em rolar na grama e fazer novos amigos do que em chutar a bola. Imagine a cena: jogadores tentando driblar os labradores, árbitros correndo atrás deles e o público se divertindo com a situação inusitada. Por um momento, o clima competitivo deu lugar à pura diversão canina. Claro, a segurança dos jogadores e dos próprios cães era prioridade, então logo eles foram gentilmente retirados do campo. Mas não sem deixar para trás uma memória adorável e uma história para contar. Quem sabe, talvez esses dois labradores estejam treinando para formar sua própria equipe de futebol canino. Uma coisa é certa: eles certamente roubaram a cena e os corações de todos os presentes nesse amistoso tão peculiar. Afinal, quem pode resistir ao charme de um bom jogo? Ou melhor, de uma boa brincadeira de cachorros? Agora vamos falar de uma invasão felina que surpreendeu a todos durante um jogo emocionante da Premier League, entre Liverpool e Tottenham, realizado em Anfield. Enquanto os gigantes do futebol se preparavam para um confronto épico, um intruso inesperado decidiu fazer uma aparição triunfal no campo: um adorável gato. Com sua elegância característica, o felino corria pelo gramado como se fosse dono do lugar, sem se importar com a importância do jogo que estava sendo disputado. Enquanto os jogadores tentavam manter o foco e os espectadores observavam com admiração e surpresa, o gato passeava tranquilamente, mostrando que não havia regras quando se tratava de sua própria diversão. Árbitros e assistentes tentaram gentilmente persuadir o gato a deixar o campo, mas ele parecia determinado a aproveitar seus minutos de fama. E quem poderia culpá-lo? Em meio à tensão da partida, sua presença trouxe um toque de leveza e descontração, lembrando a todos que, às vezes, é importante dar uma pausa para apreciar os momentos mais inesperados da vida. Eventualmente, após uma breve e não tão dramática perseguição, o gato foi escoltado para fora do campo, deixando para trás uma memória memorável para todos os presentes. Quem sabe se ele não estava apenas tentando mostrar aos jogadores como é se mover graciosamente pelo campo? Mas espera, não são apenas os adoráveis animais domésticos que decidem dar uma pausa no jogo com sua presença surpresa. Vamos falar sobre uma invasão verdadeiramente selvagem: uma marta do pinheiro. A marta do pinheiro é uma espécie de mustelídeo encontrada em florestas da Europa e da Ásia. Com sua agilidade e curiosidade, esses pequenos predadores são conhecidos por explorar seus territórios com destemor. E foi exatamente isso que aconteceu durante uma partida entre FC Thun e FC Zuriche pela Liga Suíça, em março de 2013. Enquanto os jogadores se concentravam em marcar gols e defender seus times, uma marta do pinheiro decidiu que o campo de futebol era o local perfeito para uma aventura. Com sua rápida movimentação e curiosidade insaciável, a marta causou um alvoroço enquanto corria pelo gramado, deixando jogadores, árbitros e espectadores atônitos com sua aparição inesperada. Sua presença exótica adicionou um elemento extra de surpresa e admiração a um jogo já emocionante. Porém, a situação tomou um rumo ainda mais inusitado quando um jogador tentou gentilmente retirar a marta do campo e acabou sendo mordido pelo animal. O jogador, surpreso com a reação da marta, teve que receber cuidados médicos após o incidente, enquanto o jogo foi temporariamente interrompido para lidar com a situação. Eventualmente, a marta foi conduzida para fora do campo, mas não sem deixar uma marca indelével na memória de todos os presentes. Afinal, quem poderia prever que um encontro tão incomum aconteceria em meio à competição feroz da Liga Suíça? Infelizmente, houve um evento trágico durante um jogo entre os times colombianos Atlético Júnior e Deportivo Pereira em fevereiro de 2011,
Durante a partida, uma coruja por engano pousou no campo e acabou sendo atingida pela bola, ficando atordoada. Em vez de cuidar do bem-estar da ave, o jogador do Deportivo Pereira, Luiz Moreno, agiu de maneira insensível e cruel, chutando-a do campo. Infelizmente, a coruja não resistiu a AOS ferimentos e veio a falecer alguns dias depois. Este incidente provocou indignação e tristeza entre os espectadores, jogadores e amantes dos animais em todo o mundo. A falta de compaixão e respeito pela vida selvagem demonstrada por Moreno chocou muitos, e sua ação desumana foi amplamente condenada. Em maio de 2012, durante uma partida entre Blackburn e Wigan, ocorreu um evento bastante peculiar que chamou a atenção de todos. Um frango adentrou o campo, trajando uma pequena capa do tamanho de um frango. Essa aparição inusitada foi uma forma de protesto contra os proprietários do Blackburn, os Venkis, magnatas indianos do processamento de frangos. O frango, simbolicamente representando a conexão entre os donos do clube e sua indústria, tornou-se um símbolo de descontentamento por parte dos torcedores. A cena se repetiu alguns meses depois, durante outra partida, desta vez entre Blackburn e Burnley, quando o frango invadiu o campo mais uma vez, reacendendo o debate sobre a gestão do clube e o descontentamento dos torcedores. Esses incidentes, embora humorísticos à primeira vista, refletem as tensões e frustrações dos torcedores em relação à direção de seus clubes de futebol. Eles mostram como o futebol pode ser uma plataforma para expressar preocupações sociais e políticas, mesmo que de maneiras incomuns e improváveis. Essas invasões de campo por um frango vestindo uma capa não apenas chamaram a atenção para os problemas dentro do Blackburn, mas também destacaram a paixão e a criatividade dos torcedores em sua luta por uma mudança positiva em seus clubes. Agora, vamos falar sobre invasores de campo humanos. Durante um confronto entre Havant and Waterloo e Dorchester, em março de 2011, um rapaz vestido com um mankini de Borat e peruca invadiu o campo, interrompendo o jogo. Diante da situação, Ashley Vickers, jogador e técnico do Dorchester na época, agiu rapidamente e deteve o invasor, derrubando-o no chão. Em vez de ser parabenizado por conter o incômodo, Vickers recebeu um cartão vermelho. "Estou perplexo", disse ele depois do incidente. A reação inesperada das autoridades do jogo destacou a complexidade das regras e das interpretações durante tais situações. Enquanto Vickers buscava garantir a segurança e a continuidade do jogo, ele acabou punido por sua ação. Esse incidente ressalta os desafios enfrentados pelos envolvidos no controle de invasões de campo, onde medidas rápidas e decisões nem sempre são recompensadas como esperado. No entanto, a rápida intervenção de Vickers demonstrou seu compromisso com a integridade do jogo e a segurança de todos os envolvidos. Durante uma partida da Copa da Holanda em 2011 entre AZ Alkmaar e Ajax, o goleiro Esteban Alvarado reagiu de forma violenta a um invasor de campo. Enquanto o invasor se aproximava dele, o goleiro reagiu com uma voadora e continuou a aplicar mais punições quando estava no chão. A reação imediata de Alvarado resultou em sua expulsão do jogo. No entanto, após análise mais detalhada do incidente, o cartão vermelho foi revogado, pois ficou claro que o goleiro foi atacado de forma inesperada. Esse incidente destaca os desafios enfrentados pelos jogadores quando confrontados com situações de invasão de campo. Embora as regras do jogo exijam que os jogadores mantenham a compostura, é compreensível que reajam instintivamente quando confrontados com ameaças imprevistas à sua segurança. A reversão do cartão vermelho de Alvarado reconheceu a natureza excepcional da situação e a necessidade de considerar o contexto ao avaliar as ações dos jogadores durante as invasões de campo. Essa decisão também reforçou a importância de priorizar a segurança dos jogadores em tais circunstâncias. Em uma partida emocionante entre West Ham e Tottenham, um torcedor entusiasmado decidiu que queria fazer parte da ação de uma maneira bastante única. Enquanto o jogo estava em andamento, ele invadiu o campo e se aproximou da bola, posicionando-se para bater uma falta. Com uma mistura de coragem e audácia, o torcedor rapidamente assumiu a responsabilidade de cobrar a falta. Diante dos olhares atônitos dos jogadores, dos árbitros e do público, ele se preparou para o chute, talvez sonhando em marcar um gol digno de um verdadeiro herói.
Apesar da situação incomum, o torcedor mostrou confiança e determinação ao se preparar para a cobrança. Talvez tenha sido um momento de pura paixão pelo seu time ou simplesmente uma oportunidade de viver um momento único no campo do jogo. Embora sua tentativa possa não ter sido bem-sucedida, sua bravura certamente proporcionou um momento memorável para todos os presentes. Afinal, o futebol é sobre emoção e conexão, e esse torcedor, mesmo que por um breve momento, conseguiu capturar a essência desse espírito de maneira inesquecível. Claro, Jimmy Jump é uma figura icônica quando se trata de invasões de campo. Sua presença em muitos jogos de alto perfil o tornou famoso em todo o mundo, e suas travessuras são amplamente conhecidas pelos fãs de futebol. Também conhecido como Jaume Marquet e Cot, Jimmy Jump se tornou sinônimo de intrusões ousadas e inesperadas nos campos de futebol. Sua lista de incidentes inclui uma série de aparições em grandes eventos esportivos, desde jogos de clubes até finais de campeonatos mundiais. Sua mais famosa aparição ocorreu na final da Copa do Mundo de 2010, quando ele tentou colocar um chapéu na taça do troféu apenas para ser interceptado por agentes de segurança da FIFA. A tentativa ousada de Jimmy Jump foi frustrada, mas sua audácia garantiu sua posição como uma lenda das invasões de campo. No entanto, sua fama não veio sem consequências. De acordo com uma entrevista recente promovendo um filme sobre suas façanhas, Jimmy Jump acumulou mais de 200 €, em processos devido às suas invasões de campo. Apesar das multas e do risco de punições legais, Jimmy Jump continua sendo um ícone para muitos, representando uma mistura de rebeldia, paixão pelo esporte e desejo de desafiar as normas estabelecidas. Sua ousadia e determinação o tornaram uma figura lendária no mundo do futebol, e suas invasões de campo continuam sendo lembradas como momentos memoráveis na história do esporte. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar em mais um vídeo. Não esqueça de comentar o que você achou aí embaixo, clicar em gostei e se inscrever no canal para não perder novos vídeos. Muito obrigado! É só o começo!